Olá, gente. Maurício Ângelo, fundador, editor do Observatório da Mineração. Hoje, né, completa-se 7 anos do desastre de Mariana, do rompimento da barragem da Vale BHP Samarco em 2015. Desastre que ocasionou, inclusive, a fundação do próprio observatório. O observatório começou com o objetivo justamente de investigar as consequências do desastre de Mariana. Então, de lá para cá, nesses 7 anos, nós temos acompanhado sistematicamente, né, as consequências desse desastre, os desdobramentos, o que está por trás, o lobby, todo o processo de reparação muito difícil, conflituoso, insuficiente. E hoje nós publicamos uma matéria mostrando que, mesmo após 7 anos desse, que é considerado o pior desastre ambiental da história do Brasil, veja, não é pouca coisa, ninguém foi punido. Todos os réus, né, acusados seguem impunes. 15 já foram inocentados dos 26 e 11 ainda respondem na justiça, mas com grande chance de não responder na esfera penal. E também os crimes ambientais imputados, muitos deles já prescreveram e tem uma chance enorme de que prescrevam totalmente até o ano que vem. Então, a matéria muito boa, especial, do Pablo Pires Fernandes, publicada hoje. Nós ouvimos o Ministério Público Federal, ouvimos especialistas em direito ambiental, gente que acompanha o caso, ouvimos todos os advogados de defesa, as empresas, né, e está tudo lá. Recomendo que vocês leiam, acessem o site, porque de fato esse caso de Mariana, por mais complexo que ele é, e ele é realmente extremamente complexo, ele com certeza pode servir, né, de base, de referência, de jurisprudência para outros casos, né? A gente mostra como que também, além da impunidade, e parte dessa história que explica também isso, como que a justiça brasileira não está pronta, né, para lidar com um caso dessa magnitude, dessa complexidade. Né, como que a legislação avançou muito pouco nesses 7 anos. Né? Tem vários projetos de lei parados no Congresso, que não avançaram. Mesmo com Brumadinho, né, que veio aí cerca de 3 anos, um pouco mais de 3 anos depois de Mariana. Brumadinho foi um desastre muito mais letal, né, matou 270 pessoas, Mariana morreram 19 pessoas, mas Mariana teve um dano ambiental gigantesco, né, saindo desde lá de Mariana, em Minas Gerais, até a costa do Espírito Santo, e já foi provado por estudo científico que essa lama de rejeitos, que destruiu mais de 600 quilômetros de rios, atingiu o oceano não só no Espírito Santo, mas na Bahia também, chegou até na costa da Bahia, ali em Abrolhos, no sul da Bahia. E nós fizemos aqui várias matérias sobre o processo de reparação, sobre a questão da Renova, né, fundação acusada aí de sempre atuar a favor das mineradoras, Vale, BHP e Samarco. Vale e BHP são as duas, estão aí no top 5, né, entre as maiores mineradoras do mundo. BHP é a maior e a Vale varia aí, de acordo com flutuações de mercado. São sócios da Samarco, cada uma tem 50% de propriedade da Samarco. Nós já mostramos aqui, por exemplo, como que Vale e BHP atuam para reembolsar parte dos bilhões da reparação, como que a Samarco lá atrás tentou entrar, pressionar prefeitos dessas cidades atingidas de Minas Gerais e do Espírito Santo para que não entrassem com ação no Reino Unido. Ação essa que teve uma reviravolta muito incomum. Em julho desse ano, a Justiça do Reino Unido finalmente aceitou, depois de vários recursos, voltou atrás, né, depois de uma decisão inicial, e permitiu que o processo agora siga no Reino Unido de fato. Então, essa reparação pode acontecer no Reino Unido, para além de toda a questão aqui no Brasil, né, na Justiça aqui do Brasil. A Justiça do Reino Unido aceitou. Lá a BHP, por ter sede no Reino Unido, está sendo processado por um escritório de advocacia que representa milhares de pessoas aqui no Brasil, dezenas de prefeituras, o povo indígena
os Krenak também, que vivem ali perto de Valadares, né? O Ailton Krenak é uma figura muito conhecida, ainda bem, seus últimos livros, né, venderam muito bem e tem chegado a mais pessoas, uma figura histórica, uma liderança indígena histórica no Brasil. Né? Já mostrou aqui como está em curso, né, um processo de repactuação, depois de toda a ação inicial do Ministério Público, que depois foi reformada justamente para incluir os atingidos nessa história, porque originalmente não tinham sido. Né? E está em curso o processo de uma tentativa de repactuação entre o Ministério Público, defensorias, as empresas, o governo de Minas, o governo do Espírito Santo, o governo federal, para se chegar a um acordo por Mariana, mais ou menos nos moldes que chegaram por Brumadinho, que, ao que tudo indica, é pagar uma quantidade gigantesca de dinheiro e colocar uma pedra em cima da história, o que não é tão simples assim. Né? A ação civil pública inicial pede 155 bilhões de reais em reparação. Dinheiro esse que, no fim das contas, não é o problema, já que estamos falando das duas maiores mineradoras do mundo. Vale e BHP lucraram centenas de bilhões nos últimos anos. O setor mineral como um todo bateu recorde de lucro aqui no Brasil, tá? Na pandemia, em 2020, bateu recorde ano passado. Nunca se lucrou tanto quanto nos últimos 2 anos no setor mineral aqui no Brasil. E a Vale, claro, é a maior mineradora brasileira. Então esse processo de reparação que, diga-se, até hoje, 7 anos depois, os distritos, né, destruídos, Bento Rodrigues, Barra Longa, Gesteira, inteiramente ou parcialmente destruídos, não foram reconstruídos. Paracatu de Baixo, muitos deles, o prazo já foi adiado inúmeras vezes, né, e as pessoas ainda não têm a sua casa de volta. Tem muita gente vivendo em hotel, muita gente vivendo em área urbana, o que, obviamente, vai contra, né, todo o histórico de vida dessas pessoas, toda a cultura da comunidade. Você tem vários estudos que mostram como que isso afetou a saúde mental das pessoas. Né? Você tem o fato de que várias pessoas morreram aguardando essa reparação nesses 7 anos. Muitas pessoas morreram sem ter a reparação devida. E a matéria de hoje mostra que até o momento, os réus, né, os acusados, estão impunes. Os crimes ambientais, repito, muitos deles já prescreveram e devem prescrever. E pela gravidade, pela complexidade do caso, o fato de Mariana servir de base para outros casos já agora e no futuro, isso indica um caminho bastante complicado. Mas lá no texto, repito, está toda, né, a defesa dos acusados, especialistas que inclusive ponderam que o MPF pode ter cometido alguns erros, alguns excessos, por exemplo, na questão de ouvir as testemunhas. Tem mais de 100 testemunhas para serem ouvidas e até hoje muito poucas foram ouvidas, em função da pandemia também, mas poderiam ter sido ouvidas à distância, online, porque a Justiça aplicou, né, esse método de ouvir testemunhos online em vários outros casos, não foi feito em Mariana. Nós procuramos também a vara de Ponte Nova responsável pelo caso para se manifestar. Não se manifestaram até a publicação da matéria, para que o juiz pudesse também dar a sua versão, também explicar, também contar por que, no fim das contas, as testemunhas não foram ouvidas. Mas, repito, é um caso de fato extremamente complexo, difícil, delicado, que envolve, né, 2 estados, envolve o governo federal, várias empresas, 3 empresas aqui pelo menos, mais as outras empresas que prestavam serviço para a Samarco também envolvidas, né, acusadas sobre a questão do laudo, por exemplo. Né, então, falando de 7 anos de um processo de reparação que também tem a ver com uma série de matérias que eu fiz aqui do ano passado, mostrando que a Justiça criou, né, um sistema indenizatório simplificado, que já pagou bilhões, mais de 1 bilhão, para as pessoas na Bacia do Rio Doce. Sistema esse que acabou se tornando quase que a única opção que os atingidos hoje têm. E que, a princípio, esse sistema exigia que a pessoa atingida abrisse mão dos seus direitos, desse quitação total para a Vale, Samarco e BHP, dos seus outros direitos. Você tinha um auxílio mensal, você tinha a questão do lucro cessante, e por aí vai.
Também em junho desse ano, a Justiça brasileira reverteu essa história de, por exemplo, a pessoa ter que dar quitação total para as empresas e também garantiu o direito à justiça gratuita, porque os atingidos pagavam, já determinado pela sentença inicial, 10% para os advogados. Isso criou uma indústria de advogados na Bacia do Rio Doce, eu já reportei isso aqui também. E além desses 10% obrigatórios, muitos negociavam por fora. Então o atingido já estava recebendo um valor, uma indenização final, que não teve uma análise técnica, uma análise de assessoria técnica independente para chegar nesse valor, que é inferior possivelmente ao que ele deveria receber, pagando de 10% a 30% para advogados e abrindo mão dos seus direitos. Então a Justiça brasileira reverteu essa parte, obrigou a Renova também, que é a fundação criada, né, para reparar toda essa história, a continuar fazendo os pagamentos que tinham sido cortados mensais, e a Justiça no Reino Unido aceitou finalmente seguir com o caso. Então é possível que isso seja julgado no Reino Unido e tenha algum desfecho no Reino Unido, porque a Justiça brasileira, como a matéria mostra, realmente está muito lenta, seja para que resultado for, e esse processo de repactuação que está correndo no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, também é extremamente complicado. Já se chegou a um impasse, já muitas vezes disseram que as negociações foram encerradas e tudo mais. Isso é encerrado e retomado, porque você tem uma infinidade de questões que é muito difícil chegar a um acordo, que as empresas aceitem, né, por exemplo. O que seria incluído nesse valor final, se o dinheiro que já foi pago até aqui pela reparação foi ou não. Enquanto isso, as pessoas da Bacia do Rio Doce, de Minas Gerais e do Espírito Santo, seguem aguardando, seguem esperando. O rio segue contaminado. A pesca, né, de gente que vivia da pesca, vivia em função do rio. Financeiramente, do seu modo de vida também. Já entrevistei dezenas de pessoas atingidas durante esses 7 anos, que tiveram a sua vida destruída. As pessoas não podem mais viver como viviam antes e não têm a renda que tinham antes. Tanto no Rio quanto lá em Linhares, São Mateus, no Espírito Santo, né, onde desemboca o Rio Doce, atingiu toda a área ali do oceano, toda a área de pesca. Eu entrevistei muitos pescadores de lá também. Foi uma região que demorou para ser reconhecida como atingida e ainda há uma série de ações tentando não incluir esse pessoal do Espírito Santo ali para fora de Linhares, especialmente, como atingidos, mas são, de fato, foram e continuam sendo. Então, convido vocês a ler essa matéria, acompanhar o Observatório e apoiar o nosso trabalho, gente. O jornalismo investigativo sério, crítico, que ouve todos os lados e que acompanha esse tipo de pauta, não só quando o desastre acontece, mas durante 7 anos nós estamos aqui sempre investigando, com investigações exclusivas sobre esse caso, além de custar muito dinheiro e muito tempo, uma infinidade de tempo, um trabalho imenso. Tem muitos riscos, não só essa pauta de Mariana, obviamente, mas todo o trabalho que a gente faz. E nós não aceitamos anúncios de governo, não aceitamos anúncios de empresa, de lobistas, de ninguém, não aceitamos anúncios de nenhum tipo não é só empresa mineradora, da área do setor mineral, da indústria extrativa, não aceitamos anúncios de nenhum tipo. E você, leitor, não paga nada para ler as nossas matérias, nem essa, nem qualquer outra matéria que produzimos em todos esses anos. Não temos paywall, né, que é aquela restrição de acesso. Você pode entrar lá e ler gratuitamente, sem problema algum, sem precisar pagar nada por isso. Mas precisamos do apoio dos nossos leitores para continuar investigando, como diz o mote do site, o que o setor mineral não quer que a sociedade saiba, que você saiba. Porque de fato é muita coisa. São de um setor extremamente complexo, com implicação em inúmeras áreas da sociedade, né, da justiça, da questão fiscal, das violações socioambientais, obviamente, em todos os biomas, principalmente na Amazônia, no Cerrado, mas também na Mata Atlântica. Toda a questão política, a questão de lobby, a questão do Congresso, da justiça no Brasil e fora do Brasil, enfim, assuntos extremamente complexos que demandam um trabalho permanente de investigação, de escuta, de buscar especialistas, de buscar entender o que está acontecendo e relatar isso da melhor maneira possível, da forma mais compreensível possível
para a sociedade, para os leitores que são vocês. Tá? Agradeço todo mundo que nos acompanha até hoje. E quem está chegando agora, acesse o site, leia essa matéria e apoie o Observatório. Pode ser via Pix, tá? Pelo e-mail apoia@observatoriodamineração.com.br ou pelo PayPal de maneira recorrente. Você faz um pagamento mensal no valor que você escolher e apoia o site. O link está aqui. Em todas as plataformas você encontra o link, todas as redes, o nosso site, tá? Do Apoio. Então é muito fácil você chegar lá e com o valor que você quiser apoiar, contribuir para esse nosso trabalho. Agradeço, até breve, um abraço. Tchau, tchau.